Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, vamos falar com a Dai. Desde já inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, divulgue o canal e vamos que vamos. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Você já parou para pensar e desenvolver o seu autoconhecimento? Você se conhece de verdade? Você está feliz com a sua vida profissional, com a sua vida amorosa, com as suas metas, com seus objetivos? Você está indo e chegando aonde você sempre quis? Quais são seus planos e sonhos? Bom, desenvolver o autoconhecimento é fundamental para todos os níveis da vida do ser humano. E o autoconhecimento ele pode se dar em 3 níveis: pensamento, sentimento e o modo como que eu enxergo as coisas. Então, esses 3 níveis eu estou conseguindo desenvolver. A partir do momento que você conseguir desenvolver, você vai conseguir projetar a sua vida, sair do piloto automático. E o que é estar no piloto automático? É seguir moda, é achar que qualquer emprego tá bom, achar e sustentar uma falsa felicidade. Se você está feliz, se você se questionar e decidir chegar ao denominador comum de que sua vida está boa do jeito que está, ok. Não necessariamente quer dizer que você está acomodado ou que não se conheça. Mas quantas pessoas trabalham só por conta do dinheiro, da recompensa final? Não trabalham visando um projeto futuro ou por amor, às vezes é só o salário mesmo. Então, esse autoconhecimento que eu estou propondo aqui no vídeo é em todos os sentidos da sua vida. É para você conseguir se conhecer, saber o que quer, sair do piloto automático e buscar uma felicidade plena. Então vamos comigo? Vou dar algumas dicas e fazer algumas perguntas. A primeira dica para você que quer desenvolver o autoconhecimento é se conhecer, se permitir e se aceitar. E como eu me conheço? Perguntando quem sou eu, o que eu gosto, o que eu quero. Lembrando que o autoconhecimento é uma tarefa muito difícil. Não é fácil, não é do dia para a noite. Então a gente tem que simplesmente começar. Começa a se questionar, começa a refletir, começa a anotar. Crie um diário se for preciso. Lembrando que se eu fizer essas perguntas hoje eu estou focada e objetivada em um determinado assunto. Às vezes o que eu preciso melhorar nesse momento é o meu relacionamento e não o meu emprego. Então, nesse momento que eu estou desenvolvendo esse autoconhecimento, vai cair mais questões no sentido amoroso, no sentido sentimental. Mas pode ser empregado em N sentidos da vida. Emprego, relacionamentos de amizade, relacionamentos sociais no geral, relacionamento no trabalho, no modo geral, de conviver, o que eu faço, o que eu quero, as novas metas. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental em todas as etapas da vida. E não necessariamente quer dizer que você vai seguir uma coisa só, vai descobrir uma coisa só. Ele pode mudar constantemente. Mas por que se conhecer agora vai influenciar o seu futuro? Porque se você se conhece, você vai entender os seus limites. O que é que eu me limito? O que eu travo? O que eu tenho medo? A partir do momento que você conseguir desenvolver o seu autoconhecimento, vai ser fundamental para você levar uma vida mais leve. Porque a partir do momento que você tem autoconhecimento e sabe quem você é e o que você quer, você entende os seus medos, os seus receios, os seus limites. Você não vai se forçar ou se permitir passar ou estar em uma determinada situação. Se você já se conhece, já sabe que ali é o seu limite. Então, não vou me impor a esse limite, porque eu sei que é meu limite. Claro que a gente não pode ser 880, achar que aquele é o limite e não querer superá-lo. Nós podemos superar os nossos limites, quebrar esses medos, vencer esses medos, mas o autoconhecimento, ele vai te proporcionar isso. Colocar na balança o que é um limite que eu estipulei, o que é o que eu quero, o que é um medo natural, o que pode ser um medo patológico. Então, assim, nós vamos avaliando, colocando na balança o que é bom pra gente ou não. O autoconhecimento é isso, é você se conhecer, se permitir e se aceitar. E como desenvolver esse autoconhecimento?
Bom, já falei que são 3 níveis, né? Sentimento, pensamento e como eu enxergo a situação, o problema e tudo mais. Então, eu preciso fazer o quê? Uma reflexão. E como que eu vou desenvolver isso ao longo da vida? Por exemplo, estou com um problema no trabalho, um problema X específico. Eu sei a causa, eu sei o que aconteceu, eu sei o meu limite, já estou para estourar ou não. Enfim, eu vou me perguntar até que ponto eu consigo resolver isso? Por que que isso está acontecendo? Como que eu posso melhorar a situação? Tem algo que eu consiga, que esteja dentro do meu alcance? Essas perguntas são fundamentais. Aí no exemplo do trabalho, você vai empregar essas perguntas dentro do seu trabalho. E aí você vai trazendo as respostas, vai refletindo para poder tomar decisões com sabedoria. Bom, algumas atividades são fundamentais para o desenvolvimento do autoconhecimento. Você se conhecer e você se aceitar é o primeiro passo. Depois disso, você tem algumas práticas, algumas atividades, algumas ideias que você pode aplicar ao longo da sua vida. Ao longo dos dias, você pode criar o seu ritual, para cada um vai funcionar de uma forma que é e que visa, né, buscar esse autoconhecimento. Por exemplo, meditação. Muitas pessoas que relatavam que não conseguiam meditar, conseguiram ou por aplicativo ou uma meditação guiada. Com a meditação conseguiu se conectar com ele mesmo, com o objetivo de vida, com o que queria, se estava feliz, se não estava. Fazer esse tipo de reflexão. Você está feliz onde você está? Então, uma das dicas é fazer a meditação. E, gente, é difícil? É. Quem não sabe, vai buscar na internet, vai buscar os aplicativos, tem muitos recursos 0800 aí nas plataformas digitais. Enfim, você tem que começar. Uma das dicas é essa, é praticar a meditação para você buscar essa conexão, esse eu. Outra dica é começar a se perguntar por quê. Essa palavra por quê é muito usada quando as crianças aprendem a falar por que isso, por que aquilo. E a gente já pode conectar aí uma situação. A criança, ela está aprendendo, tudo é novo, tudo é muito intenso. Então ela fica, por quê, por quê, por quê? Chega a ser chato, né? Mas enfim, ela está descobrindo, então para ela é tudo novidade. E pra gente, às vezes a gente, chega de perguntar por quê, é porque sim. Não, a nossa vida não é porque sim. Tudo a gente tem que perguntar o porquê. O porquê de eu continuar nesse trabalho, quais são os meus medos, o que me prende aqui, o porquê de continuar com esse relacionamento, eu estou feliz ou não. Então nós temos que nos questionar sim e sempre. A prática do porquê, colocar o porquê na nossa vida, nas nossas situações, tanto amorosas quanto no trabalho, quanto as relações sociais, faz a gente questionar mais. Então, conversar com você mesmo. Perguntar o porquê de estar fazendo determinada coisa, agindo de determinada forma. Então, é se perguntar mesmo. Dentro dessa dica da atividade do porquê, entra tudo, gente, tudo mesmo. Vou dar um exemplo prático. Tô de TPM, tô com tensão pré-menstrual, tô sentindo muito inchada, muito incomodada, uma vontade de comer doce. Aí eu tenho que perguntar o porquê do doce. É uma vontade? É uma necessidade fisiológica? O que esse doce representa para mim? Tem alguma coisa que substitui? O que eu busco nesse alimento? Ou pessoas que já relataram que tem compulsão alimentar, quando estão sob estresse, ou muitos nervosos, ou deprimidos. Tem gente que para de comer e tem gente que foca em alguma comidinha, alguma coisinha assim. Por exemplo, na TPM, que muitas mulheres relatam a vontade de comer doce. Então, a gente tem que se perguntar, o que eu busco nesse alimento? Por que esse alimento? Que aí você começa a entender as suas compulsões, as suas vontades, as suas carências, para não deixar de descontar na comida e assim controlar essa compulsão. Claro que no caso de compulsão mais generalizada, a pessoa tem que buscar outros tipos de ferramentas, de tratamento, existe medicação. Se você não estiver conseguindo sozinho, busque ajuda sim profissional, psicólogo, psiquiatra, enfim, nutricionista. Mas assim, essa é uma técnica do porquê
que funcionam para tudo na nossa vida. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou buscando isso? Por que eu me permito viver num emprego que eu não estou feliz? Por que eu me permito viver num relacionamento tóxico? Então, colocar a palavra porquê no nosso vocabulário, começar a nos questionar, faz a gente pensar e refletir e automaticamente se conhecer. Outra técnica muito legal de se fazer para buscar esse autoconhecimento é a observação. Observar o outro. Se o meu problema é no meu trabalho, eu vou observar as pessoas. Mas é observar sem tom de julgamento, sem tom de comparação. Eu não estou querendo comparar o comportamento de fulano com ciclano ao meu, mas eu quero observar como que eles reagem diante de situações, que às vezes é uma posição diferente da minha. E às vezes aquela posição, eu enxergando de fora sem julgar, vou conseguir tirar algum proveito, alguma experiência, vou tirar alguma oportunidade, algum aprendizado daquilo. Então, observar, mas é importante observar sem julgar e sem se comparar. Porque se comparar também deixa a autoestima lá embaixo. Tem vídeo aqui no canal falando sobre autoestima, sobre essa questão da comparação. Uma coisa legal que a gente pode ver. Hoje em dia, muita gente usa essa questão da comparação, da observação, olhando as redes sociais. E a gente sabe que a rede social só vende felicidade, amor. São poucos os canais aí, as pessoas e os blogueiros, etc., que realmente mostra ali a verdade crua, o que está sofrendo, o que está passando. Geralmente a pessoa só posta viagens, só posta as fotos tratadas. Hoje em dia todo mundo usa filtro. Então, assim, muda a imagem da pessoa, muda uma realidade, dá uma falsa realidade, um mundo virtual. Então, a gente está se apegando a isso. Isso é um tipo de autoconhecimento? A gente tem que se questionar por que eu fico tanto tempo no Instagram. Por que eu virei refém de filtro? A gente tem que se questionar justamente para se conhecer. Eu consigo postar alguma coisa sem maquiagem? Eu consigo postar alguma coisa sem limpar a barriga, sem limpar o braço? Quais são os meus complexos? Essas perguntas são importantes para ver se a gente é refém de alguma coisa e automaticamente se conhecer. Então, uma das técnicas e habilidades que você pode colocar aí na sua listinha para fazer e se conhecer é a observação, tanto virtual quanto real. Utiliza exemplos de pessoas, vizinhos, amigos, ciclos de amizade, ciclos sociais. Faz uma base aí, coloca na balança, vai observando, mas sem julgar e sem se comparar. É uma tarefa muito difícil. Outra técnica muito interessante, porém muito difícil também, é a prática de 24 horas de silêncio. Abstinência total. Junta-se com a técnica de observação. Você fica 24 horas em silêncio, sem poder falar. Ou seja, você vai aguçar os seus outros sentidos. Você vai observar mais, você vai ver melhor as atitudes das pessoas, as falas das pessoas e automaticamente você vai observar o que você faria naquela situação, mas não, eu não posso falar. Eu me comprometi que eu não posso falar. Eu quero ver se eu vou conseguir. Então faça isso. Se na sua vida der certo, ok. Se não der, tenta as outras oportunidades, as outras atividades. Alguma coisa vai funcionar para você. Isso tudo é a fim de quê? De buscar o autoconhecimento mesmo. Você se conhecendo vai ser a chave para ter sucesso, a chave para você buscar a sua felicidade plena, enfim, para você ter esse equilíbrio com sabedoria, sem se comparar, sem se igualar, sem julgar ninguém, cada um no seu tempo. Esse autoconhecimento ele leva tempo e cada um vai chegar no seu tempo certo. Existe a questão também que influencia isso tudo que eu estou falando, que é a maturidade. Às vezes a gente faz isso tudo, essas técnicas todas para ter um autoconhecimento, porém a gente não está maduro o suficiente para interpretar as coisas de forma correta. Então, se você fizer daqui 5 anos, daqui 2 anos, seu pensamento é outro, você é outra pessoa, mas assim, se você sempre pratica isso na sua vida, você é uma pessoa que sempre se questiona. Então, automaticamente se conhece. Então, se questiona, aplica as atividades. Se não for meditação, vai para observação. Se não for observação, faz a técnica do silêncio. Vamos tentando.
Crie as listas. Outra dica bacana é criar listas. E em quase todos os meus vídeos de ajuda, eu falo isso, de você criar metas, de você colocar o que falta para o ano. Agora, novembro, dezembro aí, ó, estamos terminando o ano. O que falta na sua vida? O que ainda ficou pendente que você quer resolver em 2021? Então, vamos lá. Anota. Não deixe de anotar. E eu como pessoa, o que eu preciso melhorar? Falar mais devagar, brincar menos, me concentrar mais, falar mais alto. Faz uma análise corporal sua. O que está faltando? Seja no profissional ou seja no relacionamento. O que eu estou buscando? Quais são os meus critérios? É muito importante você se questionar e criar essas listas, criar metas. A probabilidade de ter maior sucesso é gigantesca, porque você está projetando ali, planejando e focando naquilo que você quer concretizar. Não deu certo? Beleza, não vou entrar em deprê por isso. O que eu vou fazer? Colocar para o ano seguinte, vou ver o que eu errei, como que eu posso melhorar e acertar, por que não foi possível realizar tal meta. A gente vai se cobrar, mas de uma forma passiva, de uma forma carinhosa com a gente mesmo. Não é para ter uma agressividade, uma cobrança, uma pressão. É só para você criar a meta e ficar ligadinho nos seus prazos, no que você quer, para ajudar mesmo. E outra, para você se conhecer, né? O que eu quero? O que está pendente na minha vida? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus valores? Quais são os meus pensamentos? Porque nós somos complexos, então temos que refletir sim, se questionar sempre. Outra lista muito bacana de fazer é a lista de valores e buscas. O que eu busco, o que é valor meu. E a outra lista de fraquezas. Quais são os meus pontos negativos? Quais são as minhas fraquezas? O que eu preciso melhorar? Coloca assim, quais são os meus valores e o que eu busco. E quais são as minhas fraquezas e os meus pontos a melhorar. Dessa forma, você sempre vai poder revisar e se conhecer. Outra dica muito importante nesse processo de autoconhecimento é você aprender a dizer não. Muita gente chega no consultório falando que não sabe dizer não, que é muito difícil. Ok, mas além de dizer não para o outro, você tem que aprender a dizer não para você mesmo. Por que eu não vou tomar mais um copo de refrigerante? Não vou, porque faz mal à saúde. Tô dando exemplos bobos, mas só para ficar bem claro. Não posso isso, não quero isso, aí vou lá e faço. Então aprenda a dizer não para você mesmo. Se tá ali na sua lista, na sua meta, fazer tal coisa, por que você fica se procrastinando? Por que você fica burlando a sua própria lista, a sua própria meta? Então o dizer não é tanto para o outro, coisas que te fazem mal, mas tanto para você também, coisas que podem te fazer mal e atrapalhar o seu estilo, a sua rotina, os seus objetivos. Então aprenda a dizer não para o outro e para você quando necessário. Um exemplo básico de aprender a dizer não para a gente mesmo é limitar o tempo de internet. Não vou ficar na internet o dia inteiro. Quantas pessoas nessa quarentena que estão relatando que já estão viciadas, não conseguem sair do Instagram, criou uma dependência em sites de fofoca, em ficar visitando perfil alheio. Teve gente até que criou perfil fake para ficar hackeando. E teve cantor aí que até fez música falando que hackearam ele. Enfim, brincadeiras à parte, é isso. Vamos criar metas e colocar na nossa mente. O que eu vou falar não para mim mesma? Eu preciso de menos tempo de internet, eu preciso cortar algumas comidas da minha vida. Então vamos lá, pra cima, coloca na lista e cumpra. Aprenda a dizer não. Outra dica muito bacana é ampliar o seu vocabulário emocional. Por quê? Geralmente a gente só fala, tô triste, tô feliz, tô com raiva, tô angustiado. Mas, sabe, às vezes tá sentindo alguma coisa, mas não sabe nem o que é. Então vai pra internet, faz uma pesquisa, tem algum livro, tem alguns vídeos que eu falo aqui sobre a questão da emoção, do que são as emoções primárias, emoções secundárias. Então é isso.
pesquisa, amplia esse vocabulário emocional para você se conhecer. Porque se você está buscando autoconhecimento, você tem que entender o que você sente, quais são esses sentimentos que afloram, em quais situações que ele afloram, em quais intensidades. Outra dica importante é você não ter medo de mudar de opinião. Porque ontem eu era uma Daiane, hoje eu sou outra Daiane. Sabe aquela coisa de às vezes ver um filme que tocou e mudou a sua filosofia de vida ou mudou a sua opinião sobre algum determinado assunto? Exatamente isso. Quando você busca o autoconhecimento, você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai mudando. Então não queira ter a verdade absoluta aos seus pés. Se tiver que falar que mudou, mudei. E assuma essa liberdade, essa mudança, sem cobranças, porque a primeira cobrança vem de nós mesmos. Então, se mudou de pensamento, se mudou de opinião, seja política, seja religião, seja lá no trabalho, alguma opinião, futebol, o que for, qualquer coisa que mudar, assuma que mudou. Não é realmente. Eu era vascaína, agora eu sou flamenguista. Eu era flamenguista, eu virei vascaína. Enfim, assuma o que você está sentindo naquele momento. Se conheça. Porque a gente fica seguindo padrões, acaba se escondendo, se confundindo, achando que é o certo e não necessariamente aquilo que eu acreditava que era certo ontem, hoje é certo para mim. Então, assim, não se esconda. Se mudou de opinião, mudei e acabou, mudei. Estou em autoconhecimento, estou em processo de desenvolvimento do meu autoconhecimento e é isso. Vida que segue. Outra atividade bem legal de se fazer, de se aplicar, é fazer uma autoavaliação de como foi meu dia. No final de cada dia, você avaliar como foi o seu dia, recapitular alguma situação que aconteceu e como que você queria ter se comportado, o que faltou dizer. Não deixa para depois. Faça todo dia. Hoje eu tive uma reunião com o chefe, eu queria ter me comportado de tal forma. Mas por que eu não me comportei de tal forma? Quais foram os meus medos, os meus receios? Então se questione. Porque aí a probabilidade de quando tiver uma nova reunião e você tiver que se colocar, você já fez essa reflexão, você já mudou quem você era ontem. Hoje, se acontecer uma reunião, você vai ter outra postura, você vai conseguir se impor. Então, às vezes, a gente não se impõe por medos, por traumas, por pensamentos, por bloqueios. Então, a gente entendendo isso tudo, a gente busca o conhecimento e aí o negócio flui. Então, se precisar anotar, anota. Se for só no campo da emoção mesmo, da mente, só faça essa reflexão mesmo, o que eu quero mudar, o que eu não quero, o que faltou, como eu poderia ter feito de melhor. Sempre vai ter uma avaliação. Isso para o dia a dia, até o momento de lazer, não só trabalho e relacionamento. Naquele momento de lazer, eu tive alguma atitude que eu não gostei, que eu não aprovei, eu estou refletindo, eu estou pensando, então o que eu teria feito de diferente? Se questione. Vou dar aqui o exemplo da atividade que eu propus dos porquês. Pelo menos aplicar 3 porquês, de 3 a 5 porquê. Por exemplo, numa briga de casal, o rapaz, o marido, né, vamos supor assim, ou o namorado, fala com a namorada, você tá gorda. Aí a namorada se pergunta, aí a namorada fica muito triste, né? E se pergunta, por que ele fez isso? Por quê? Aí, por exemplo, a pessoa que falou que tá gorda, depois ela vai refletir, buscar esse autoconhecimento, e aí ela pergunta, por que eu falei isso com a minha esposa, com a minha namorada? Por quê? Qual foi o propósito da minha fala? Eu quis ofender, eu quis machucar? E por que a esposa, a namorada, se sentiu tão ofendida? Será que é porque é verdade? Será que é porque ela acredita nisso também? Será que é porque já estava com a autoestima baixa? Mas aí a gente tem que se questionar, por quê? Por que eu falei? Por que isso teve peso? Por que eu concordo com isso ou não? Então, você sempre coloca 3 porquês, no mínimo, na frase, para entender o porquê da briga, o porquê daquela situação. Eu acho que isso vai ajudar muito vocês. Ao longo do seu desenvolvimento, do seu autoconhecimento, você vai conseguir identificar pessoas que se vitimizam, que culpam o mundo, que culpam o outro por tudo que acontece na sua vida. Às vezes até mesmo você foi esse tipo de pessoa, mas buscando e tendo o autoconhecimento, o autocontrole, sabendo dos seus medos, dos seus traumas, o que deu certo, o que não deu certo, quais foram as metas que eu criei, quais foram as metas que eu consegui cumprir. Claro que no meio do caminho alguma coisa pode dar errado,
mas assim, fazer reflexão e entender o que deu errado. Não culpar o outro, tentar tirar essa parte da culpa da vítima, porque você precisa entender aonde você está, qual foi a posição que você teve naquela época, o que você pensava naquela época, o que não deu certo, por que não deu certo. Tá, mas para dar certo, o que eu posso fazer? Hoje eu sou uma nova pessoa, o que eu busco? O que eu posso fazer para melhorar? Porque o passado já passou, o que eu tenho agora é o presente e o futuro. Então, uma dica bacana é essa. É você não se vitimizar, não se culpar, não se cobrar, não cobrar do outro. Fazer uma análise geral do que deu certo, do que você julga que não deu certo. Porque às vezes o que deu certo para você não deu para o outro. Às vezes o que é errado para você é certo para o outro. Então é relativo, essa reflexão é pessoal. E outra coisa importante também para esse processo de desenvolvimento do autoconhecimento é conversar mais, mas também ouvir mais. Peguei esses conselhos de autoconhecimento, mas compartilhar, conversar com os mais velhos, conversar com outras pessoas de outros lugares, de outros empregos, que vivem outros relacionamentos, compartilhar mesmo a ideia, não é se expor. Tem muita gente que não conversa com ninguém, não tem nenhum tipo de amizade porque não confia nas pessoas, ok. Mas a questão do processo de autoconhecimento, você precisa escutar o lado do outro, a visão do outro. Porque às vezes sua visão está fechada, às vezes você está pensando uma única coisa. Aí vem uma pessoa, não, mas eu acho que sobre esse assunto é assim. Aí ok, aí você já absorveu um pouquinho dele. Aí vem o outro da outra opinião, você já absorveu um pouquinho dele. Então, assim, a gente é em constância mudança. E aí você também tem o que contribuir e o que aprender. Então, nós temos que estar abertos. Claro que não ligando no modo automático, deixando a vida me levar e sendo Maria vai com as outras. Nós temos opiniões, mas para eu buscar esse autocontrole, esse autodesenvolvimento do meu autoconhecimento, eu tenho que saber o quê? O que é decisão minha, o que é influência do outro. Então, assim, a gente pode fazer uma análise até mais profunda. Ver lá na infância quem me criou, quais as pessoas que me rodeavam, quais foram as crenças religiosas. Porque, assim, o processo do desenvolvimento de quem sou eu, desse autoconhecimento, ele envolve o todo, não envolve o que eu estou agora, aonde eu estou agora, envolve o todo, como que eu sou, como é que eu cresci, como é que eu fui educado, com quem que eu convivi. Então, faça essa reflexão também. Faz a reflexão do presente que está incomodando, por exemplo, é um relacionamento que está me incomodando, então faz uma reflexão do seu relacionamento. É um problema no trabalho? Então faz uma reflexão do trabalho. Mas se eu quero ter um autoconhecimento pleno de tudo, eu tenho que ir a fundo. Quem sou eu, no meu caso, quem é a Daiane, quem criou a Daiane, quais são os valores que a Daiane tem, quais foram as crenças apresentadas para a Daiane e o que ela passou a acreditar para ela mesma. E aí você vai indo e compartilhando com as pessoas e aprendendo a escutar elas. Fazendo as suas listas, fazendo esses exercícios, você vai conseguir desenvolver o seu autoconhecimento, sim. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com vocês. Mande dúvidas, críticas, sugestões, tudo será muito bem-vindo. Grande beijo e até a próxima!